aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fibrilando aqui. Por quê? Porque o que cai na prova discursiva especial de hoje é sobre a banca do coração da professora. Vamos falar sobre Sebrasp, como elabora suas provas, como corrige suas provas, por que tem tanta gente que tem medo dessa banca e por que a pessoa que vos fala gosta tanto de Sebrasp. Hoje a gente vai falar especialmente das discursivas organizadas por essa importante, respeitada, conceituada banca que sai lá de dentro da Universidade de Brasília. Vamos lá, separei algumas informações importantes para a gente, para o que cai na prova discursiva de hoje. Então, a gente vai falar de Sebrasp. CESP, Sebrasp é exatamente a mesma coisa. Vamos falar do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, carinhosamente conhecida como a banca do coração da professora. Não tem o que cai na prova discursiva, não tem uma aula feita aqui na prova que seja concurso organizado por esta banca, que eu não diga, é a banca do coração da professora. E por que isso acontece? Vou te mostrar, olha só. Por que eu gosto tanto de Sebrasp? Primeiro, não é uma das bancas mais temidas pelos candidatos, mas não é por isso que eu gosto tanto dela, tá? Não é. É por isso, olha só, é porque faz provas discursivas sempre bem elaboradas. Eu não tenho memória de um concurso organizado pela Sebrasp, CESP, Sebrasp, que eu tenha olhado e dizer, meu Deus, o que é essa prova discursiva, que coisa mais xixelenta. Não tem. As provas sempre bem organizadas, sempre bem direcionadas. Isso que eu estou dizendo para vocês é pessoal, tá? Eu gosto, assim, se for para comparar ali, o que você prefere, professora? Sebrasp, FCC, pensando em prova discursiva, mas sem sombra de dúvidas, Sebrasp. Acredito que você dá uma questão muito aberta, uma questão discursiva muito aberta num concurso, não é legal, porque o tempo é curto, o tempo é um elemento de avaliação também, então questões direcionadas, elas tendem a nos oferecer textos melhores, porque você sabe o que é para fazer. Então, Sebrasp tem essa característica e eu prezo muito por isso. Então, são provas, na minha concepção, sempre muito bem feitas. Que mais? Tem mais coisa, olha só. Elogiei mais, né? Porque se é a banca do coração, por quê? Provas discursivas sempre bem elaboradas, direcionamentos claros, bons textos motivadores. Eu gosto muito dos textos que eles selecionam, acho que são esclarecedores sim, funcionam como start, porque se o texto é motivador, ele tem que ser start para você pensar aquela temática e poder produzir, poder acrescentar ali a sua redação. As informações de que você tem, as informações que você tem, então esse é um ponto muito favorável à banca. A sequência dos itens a serem atendidos formam o texto. Como assim, professora? Como assim? Se a gente observar bem, a sequência em relação... Eles apresentam ali um texto motivador, em algumas vezes um recorte temático ou apenas um tema, mas eles pedem que o texto aborde necessariamente e elenca ali 2, 3, às vezes 4 itens. Se você prestar bem atenção, eles são sequenciais, eles funcionam. O primeiro item, na grande maioria das vezes, ele vai funcionar como um aspecto introdutório à discussão. Segundo item, segundo e terceiro, no caso de AV4, como fatores importantes de desenvolvimento, funcionam como fundamentação ao tópico apresentado na introdução, e o último finaliza a discussão. Então, eu tenho a introdução, tenho o desenvolvimento e tenho a conclusão, que são aspectos importantes e que são avaliados pela banca. A forma como você inicia a discussão, a forma como você finaliza a discussão também são itens a serem avaliados, embora a argumentação, fundamentação, né, parte de desenvolvimento sempre contemple a maior parte da nota. Então, esses itens, presta atenção, observa bem, pega provas anteriores e vai. Aliás, a gente vai fazer isso aqui. Eu separei duas, uma de nível superior e uma de nível médio, para a gente observar isso. Então, já vem ali o que deve aparecer no texto e, na grande maioria das vezes, a gente consegue elencar isso como a própria organização, a própria sequência da sua redação. Então, isso é um ponto muito favorável à banca. Mas tem mais, olha só. Além da sequência dos itens, né, formarem ali o texto, olha aí, vamos dar uma olhada numa prova
discursiva tem o critério de correção, a gente já chega lá. Essa prova discursiva, ó, foi aplicada em 2018, o concurso do TCE de Minas, tá? TCE, vamos usar um amarelinho que fica melhor aqui, ó. TCE de Minas, em 2018. Sempre padrão, orientações aparecem aqui no início, né? São as mesmas orientações que nós encontramos no edital, tá? E aí, o texto motivador, isso é padrão de prova. E aqui, né, o direcionamento. Tá? Então, o que dizia essa discursiva? No contexto da administração pública, não, lembrando que é uma prova de ensino superior, tá? No contexto da administração pública, controle consiste em mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em todas as esferas de poder. Os órgãos de controle são de grande importância nas relações entre Estado e sociedade, pois garantem que as atividades estatais sejam conduzidas de forma a atender aos direitos dos cidadãos, uma vez que o patrimônio público, material e imaterial, pertence aos cidadãos e não é a administração que é mera gestora da coisa pública, e não a administração que é mera gestora da coisa pública. Então, a gente tem um fragmento de texto ali que é um conceito, né? Esse texto motivador, ele é um conceito. A proposta. Considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, redige um texto acerca do controle externo exercido pelos tribunais de contas. Então, esse é o tema. Você tem que falar sobre o controle externo exercido pelos tribunais de contas. E aí vem as obrigações, ó, em seu texto. 1. Descreva as competências constitucionais privativas do Tribunal de Contas da União. Então, se você vai escrever sobre o controle externo, você vai começar a ver, é isso que eu estou falando, que os direcionamentos me ajudam a pensar o texto. Eu vou começar mostrando o que é o tribunal e quais são as suas competências. Eu já estou introduzindo ali a discussão. O segundo item, discorra sobre as finalidades e os objetivos da fiscalização financeira e orçamentária da União e das entidades da administração direta e indireta. Então, ele já está também me apontando o caminho, né? O que se eu vou falar sobre esse controle externo, essas duas obrigatoriedades da proposta fazem parte disso. Então, não é um conhecimento específico, não é o meu. Não sei se é o seu, mas veja que está direcionado. Você sabe o que você precisa escrever, você sabe onde buscar a informação, o conhecimento técnico para produzir. Então, são questões sempre de direcionamento. Essa era uma questão de nível superior. Vamos dar uma olhada no de nível médio. Olha só, nível médio agora, né? Ó, as mesmas orientações como estava lá na anterior. O problema das enchentes passou a ser algo comum. Essa é uma prova que foi aplicada em 2018 também. Um tribunal é médio, mas acho que... Nossa, eu esqueci, não acredito que eu esqueci, eu vou lembrar. O problema das enchentes passou a ser algo comum na vida das populações de algumas cidades brasileiras. Infelizmente, todos os anos, entre os meses de dezembro e fevereiro, os noticiários são tomados por problemas relacionados com a elevação dos cursos d'água e a inundação de casas e ruas, que desencadeiam uma série de tragédias que quase sempre poderia ser evitada. Segundo texto, o furacão Irma causou um efeito brutal nas ilhas do Caribe, embora tenha deixado um número relativamente pequeno de mortos. A diminuta ilha de Barbuda, com apenas 1.700 habitantes, ficou absolutamente devastada, e 9 em cada 10 moradias estão danificadas, segundo as autoridades. O panorama de Barbuda é o de uma terra arrasada. Esses são os dois textos, né, motivadores para a gente pensar na discursiva. Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema. E aí ele me dá um recorte temático. A ação governamental diante dos desastres naturais. E aí os direcionamentos estão aqui embaixo. Ó. Ao elaborar seu texto, aborde os possíveis danos a curto, médio e longo prazo provocados pelos desastres naturais.
bem como discorra sobre ações preventivas e reparadoras que podem ser adotadas pelos governos dos locais atingidos por esses fenômenos, como forma de minimizar os danos causados à população. Então, se eu vou falar sobre a ação governamental diante dos desastres naturais, eu já vou apresentar, né, danos provocados a curto, médio e longo prazo e o que pode ser feito, tanto como prevenção quanto como reparação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho texto motivador que dá start à introdução, especialmente se eu quiser fazer um contexto, tá? Se são motivadores, eu não vou copiar informações dali, mas eu vou pensar em algo que pode ser semelhante, por que não falar de catástrofes aqui? Ele está trabalhando com algo, primeiro, mais generalizado da realidade brasileira, depois fala de uma realidade internacional. Então, por que eu não posso pensar em algo também pertencente à realidade brasileira, mas que seja diferente do que foi apontado ali, que seja algo mais pontual? Falar de Santa Catarina, falar do Rio de Janeiro, falar de São Paulo, falar de Minas, que são estados que a gente sabe que sofrem, não que outros não sofram, mas é o que se torna mais gritante e que costuma aparecer nos noticiários. E aí, na sequência, eu posso falar dos danos e finalizar, é o que a gente chama de, em algumas bancas, de elaboração crítica, uma proposta de intervenção, o que pode ser feito. Então, a sequência do texto aqui. É por isso, gente, é por isso que eu adoro essa banca. Mas se não bastasse essa maneira inteligente de organizar suas questões, a correção também é algo que me agrada. Por quê? Porque privilegia conteúdo. Vamos dar uma olhada? Então, como o Sebrasp realiza a avaliação dos seus textos? Olha só, se você quer entender da banca, tem que entender qual é a sua linguagem, vimos ali nas duas propostas, e como é feita a correção. Então, a banca organiza sua correção em macro e microestrutura, são dois temas bem interessantes, a forma como eles se colocam são bem interessantes. A microestrutura, ela parte do desconto que a sua nota que o conteúdo, a nota de conteúdo vai ter em função dos erros. Então, a microestrutura, ela se constitui a partir daquela continha. Pega o número de erros, multiplica por 2, divide pelo total de linhas, é o valor a ser desconsiderado do seu texto em função de falhas gramaticais. Microestrutura vai levar em consideração adequação vocabular, morfossintaxe, ortografia, grafia, acentuação, microestrutura. A macroestrutura se divide em apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema. Então, são dois itens que levam em consideração o conteúdo. Como é que essa apresentação e estrutura textual se organiza para avaliação? Leva em consideração a legibilidade, se você alinhou, então respeito às margens também é um ponto importante, se há indicação de parágrafos e se isso é mantido, né? O alinhamento de parágrafos é algo que conta também. Se houve atendimento ao gênero textual, pedir uma dissertação argumentativa, então tem que ficar dentro das características do gênero e se há coerência, que é aquela unidade de sentido. Então vai olhar a apresentação e estrutura textual, vai olhar para a sua proposta nessa perspectiva. Já o desenvolvimento do tema vai avaliar o quê? Se houve uma boa seleção de informações, se o texto ali foi construído de forma consistente, então se há inteligibilidade nas sentenças que foram produzidas, se há paragrafação, né? Paragrafação é diferente de parágrafo, então se tem aquela ideia de sequência, né? Se estabeleceu uma relação causa-consequência, uma relação de continuidade bem fortalecida, se o texto está claro, então se as informações que foram ali colocadas, se o posicionamento está claro, respondeu adequadamente aquelas exigências, se a organização começo, meio e fim foi respeitada. Então é uma banca que vai olhar para o seu texto de forma a considerar todo o processo de produção, a construção do texto como um todo. Então, tem um peso muito maior o conteúdo que o aspecto gramatical, embora não desconsidere o aspecto gramatical, mesmo havendo pessoas que têm vontade de que essa nota, né, esse peso na gramática seja um pouco maior. Mas isso é uma característica da Sebrasp. Eu, pessoalmente,
gosto muito de trabalhar nessa perspectiva. Não vejo demérito nenhum em você não penalizar tanto a questão gramatical quando as ideias foram organizadas de maneira consistente, de maneira coerente, de maneira clara. E quando, principalmente, o texto atende ao seu propósito, que é a transmissão da mensagem, no caso de uma proposta de redação, atendendo a todos os itens que foram apresentados ali na proposta. Então, Sebrasp é isso. Adoro essa banca em função disso tudo que eu apresentei para você. Espero que, se for o caso de você que está assistindo ao que cai na prova discursiva, se é uma pessoa que tem medo de Sebrasp, perde esse medo, pelo menos no que diz respeito à prova discursiva. Se você não conhecia ainda essa banca, prazer, essa é a Sebrasp. E esse foi o que cai na prova discursiva de hoje. Um beijo grande para você que assiste ao programa aí de forma assídua. Se você está chegando agora, não deixa de se inscrever no canal. E também não posso deixar de falar que existem muitas outras ofertas aí de conteúdo de qualidade feito pela Prova Concurso aqui no canal do YouTube. Dá uma passeadinha aí, conheça também os meus colegas que fazem excelentes trabalhos aqui no Aprova. Beijo grande, pessoal. Até o próximo que cai na prova discursiva.